Você já olhou para o mundo ao seu redor com uma visão realmente profunda e transformadora? Não com os olhos comuns do julgamento superficial, mas com a clareza serena de quem aprendeu a observar sem reagir, a sentir sem se descontrolar. Este é o olhar de quem se esforça para viver com propósito em uma era em que a fragilidade é exaltada como virtude. Uma época onde a busca por conforto imediato tomou o lugar da resiliência, onde o incômodo virou trauma e a disciplina foi descartada como um peso desnecessário. Vivemos em tempos em que a força de espírito é confundida com frieza e a firmeza moral é vista como arrogância. Mas a verdade é que a fortaleza interior não é uma máscara, é uma construção silenciosa que se ergue dentro de quem escolhe não seguir a multidão. E para construir essa fortaleza, você vai precisar fazer um movimento contra a corrente. Vai precisar assumir uma responsabilidade que poucos querem. Há de se tornar alguém verdadeiramente firme em um mundo que se desmancha diante da menor dificuldade. Não estamos aqui para acusar ninguém, mas para fazer um convite à lucidez. Sim, a sociedade se enfraqueceu, emocionalmente, espiritualmente, mentalmente. Criou almofadas emocionais para tudo, desenvolveu intolerância ao desconforto, à crítica, à espera e à verdade. Qualquer obstáculo virou um trauma. Qualquer palavra que contrarie virou violência. Qualquer esforço passou a ser visto como opressor. E nesse cenário, o que acontece com os fortes? Eles são tratados como ameaça. Porque a força hoje incomoda. Ela expõe. Ela revela, sem dizer uma palavra, o quanto a maioria se acomodou. A disciplina virou um ato revolucionário. O autocontrole, um sinal de estranhamento. A serenidade, uma afronta para quem vive em estado de agitação constante. Mas se você chegou até aqui, talvez já esteja cansado de viver anestesiado. Talvez tenha sentido, mesmo sem saber explicar, que há algo profundamente errado em ceder toda vez que a vida aperta. Que desistir não pode ser a única saída. Que há algo nobre em suportar. Em resistir. Em escolher o difícil quando o fácil leva à decadência. O estoicismo não está aqui para confortar. Está aqui para despertar. Para lembrar você do poder que ainda existe dentro de si, adormecido, talvez, mas presente. Essa filosofia não foi feita para salões acadêmicos ou debates sofisticados. Ela foi forjada no exílio, na guerra, na escravidão, na perda, na solidão. Foi feita para tempos difíceis. E que tempos mais difíceis há do que aqueles em que a alma humana se encolhe por dentro, mesmo cercada de conforto externo. Por isso, se você quer viver uma vida com propósito, terá que se tornar uma exceção. Vai precisar aprender a caminhar com firmeza onde todos tropeçam. A suportar com serenidade onde todos explodem. A agir com coragem onde todos hesitam. Não se trata de virar pedra. Trata-se de ter raízes profundas o suficiente para não ser levado pelo vento da fraqueza que sopra em todos os cantos. A primeira lição é simples, mas inegociável: o mundo se fragilizou. Mantenha-se firme enquanto todos afundam. Poucos enxergam o que está debaixo da superfície. A cultura da sensibilidade extrema virou padrão. Qualquer desconforto virou intolerável. A ideia de que a vida deve ser leve a qualquer custo tomou o lugar da compreensão de que crescer dói. De que evoluir exige confronto, exige superação, exige esforço. Hoje, criamos ambientes acolchoados para tudo. Mas será que isso nos tornou mais fortes? Pelo contrário. Temos adultos com mentalidade infantil, que se ofendem com facilidade, que precisam de validação constante, que não sabem dizer não sem culpa, que não suportam ser contrariados. Isso não é evolução emocional. Isso é regressão disfarçada de cuidado. E nesse cenário, você precisa decidir: vai descer junto ou vai subir sozinho? Vai repetir as reações dos frágeis ou vai construir a solidez dos raros? Porque o estoico não espera que o mundo se transforme para então agir. Ele se transforma antes, justamente para não depender da transformação alheia. Ele não espera por apoio. Ele oferece direção. Enquanto todos buscam alívio imediato, ele busca sentido duradouro. Enquanto todos fogem da dor, ele a encara como um mestre. Enquanto todos se calam diante da verdade, ele fala, mesmo que sua voz seja única. Enquanto todos esperam pela aceitação coletiva, ele se firma em princípios sólidos. Não porque é melhor, mas porque decidiu não ser arrastado pela maré. Marco Aurélio escreveu: a alma se colore com a cor de seus pensamentos. Se a maioria pinta a mente com medo, comodismo e vitimismo, o estoico escolhe a tinta da responsabilidade, da firmeza, da clareza. Ele sabe que o caos lá fora não precisa se instalar aqui dentro. Que o colapso da sociedade não precisa ser também o colapso da sua consciência.
É por isso que a primeira mudança precisa ser interna. Você não pode reagir como eles. Não pode cair pelos mesmos motivos. Não pode desistir com as mesmas desculpas. Você precisa olhar a dor e perguntar: o que eu posso aprender com isso? Precisa encarar a crítica e pensar: o que posso melhorar em mim? Precisa ouvir a verdade e escolher crescer, não fugir. A maioria desmorona com uma palavra atravessada. E você? Vai suportar ou vai se ofender? A maioria se afoga em frustrações cotidianas. E você? Vai nadar contra a corrente ou se deixar levar? A maioria reage por impulso. E você? Vai construir a pausa entre o estímulo e a resposta, ou vai ser mais um marionete emocional? É duro reconhecer que a sociedade está doente. Mas mais duro ainda é fingir que está tudo bem enquanto sua força se esvai. O estoico não ignora a realidade. Ele a observa com sobriedade. E por isso se prepara. Treina. Prática. Constrói dentro de si uma fortaleza que não se vê por fora, mas que sustenta tudo por dentro. Você já reparou como a maioria não tem estrutura emocional nem para ouvir um não? Como a crítica vira ataque, o silêncio vira descaso, o desconforto vira tragédia. Essa sensibilidade extrema, essa fragilidade disfarçada de empatia, esse culto ao prazer instantâneo, tudo isso é terreno fértil para a decadência. Por isso, se você quer viver com propósito, precisa fazer uma escolha corajosa. Precisa decidir não ser como a maioria. Precisa aceitar que será incompreendido, julgado, até criticado. Mas também precisa confiar que, ao trilhar esse caminho, você será lembrado. Porque a firmeza silenciosa de um só homem inspira mais do que 1000 discursos emocionados. Se você está pronto para esse caminho, diga a si mesmo: eu serei forte e inabalável. E diga não apenas com palavras, mas com postura, com atitude, com decisões. Porque o mundo não precisa de mais teorias. Precisa de exemplos vivos. De pessoas que andam com integridade mesmo quando tudo ao redor está desmoronando. Na próxima parte, vamos falar sobre o segundo princípio: como proteger sua mente contra o contágio da fraqueza. Prepare-se, porque o que vem a seguir vai ainda mais fundo nas raízes da sua força interior. Cuidado com o contágio da fraqueza emocional. Você já parou para refletir sobre como o ambiente em que vive molda silenciosamente sua mente? Muitas vezes, não são os grandes choques da vida que nos desviam do caminho, mas os pequenos contágios diários, conversas banais, atitudes toleradas, ideias repetidas em voz baixa que vão se infiltrando até se tornarem crenças. Assim como o solo pode adoecer uma planta forte, a convivência constante com pessoas fragilizadas emocionalmente pode adoecer sua força interior. Não pense que isso acontece de forma dramática. A erosão da mente firme ocorre devagar. Primeiro, você para de exigir tanto de si. Depois, começa a aceitar pequenas desculpas. Em seguida, relativiza sua disciplina e, quando percebe, já não é mais aquela pessoa sólida que começou a jornada. O estoicismo nos alerta: o enfraquecimento moral e emocional é sorrateiro, e o ambiente é um dos principais vetores dessa infecção silenciosa. Epicteto dizia: evite se misturar com os fracos, pois você não se torna melhor por estar com eles, mas eles se tornam piores por estarem com você. Essa frase pode soar dura, mas ela não é sobre desprezo. É sobre consciência. É sobre manter sua essência forte mesmo quando todos ao redor já desistiram da própria. Veja, estar cercado de pessoas que vivem reclamando, que justificam tudo com traumas, que fogem do desconforto como se fosse veneno, tudo isso vai afetar sua percepção do que é normal, aceitável, esperado. Você começa a sentir vergonha da sua própria firmeza, começa a se perguntar se está exagerando por ser exigente consigo mesmo, por não ceder tão fácil. Isso é contágio. Isso é fragilidade se infiltrando disfarçada de empatia. Repare nas reações ao seu redor. Como as pessoas lidam com o tédio? Correm para distrações ou procuram crescimento? Diante da dor, buscam entendimento ou se escondem no papel de vítimas? Quando enfrentam um desafio, buscam superação ou um colo que os acolha na desistência? Tudo isso é uma vitrine de contaminação emocional. E se você convive diariamente com essas posturas, precisa de vigilância redobrada para não ser engolido por elas. A fraqueza hoje é vendida como leveza. A disciplina é ridicularizada como rigidez. A busca por virtude é taxada de arrogância. E então, sem perceber, você se vê justificando comportamentos que antes jamais aceitaria. Se você não estiver atento, estará sendo reprogramado todos os dias, não por imposição, mas por convivência. Imagine uma árvore plantada ao lado de plantas doentes.
Mesmo que seja forte, mesmo que tenha raízes profundas, os esporos invisíveis vão tentar se instalar nela. E se ela não tiver proteção suficiente, começará a definhar aos poucos. Com a mente humana é igual. Mesmo com os melhores livros, as melhores intenções e as maiores decisões, se você não cuidar do ambiente em que vive, sua força se deteriora. Por isso, o estoico é seletivo. Não por arrogância, mas por autoconservação. Ele sabe que sua força é sagrada e precisa ser protegida como se fosse sua última linha de defesa. Ele observa o que entra em sua mente com o mesmo critério que um guerreiro escolhe sua espada. Porque sabe que os inimigos mais perigosos não vêm armados, mas disfarçados de amigos gentis, de conselhos inofensivos, de pequenas concessões. Você pode amar alguém e mesmo assim proteger sua mente da influência dessa pessoa. Pode respeitar alguém, ainda assim, escolher não copiar suas atitudes. Pode ser compassivo sem ser permissivo. O estoico não se isola, mas também não se mistura. Ele está presente no mundo, mas não é moldado por ele. Ele caminha entre os fracos sem se enfraquecer. E aqui vai uma verdade inegociável: sua força mental depende mais do que você recusa do que você aceita. É preciso dizer não ao que parece inofensivo. É preciso afastar-se da conversa que rebaixa, do comportamento que enfraquece, da companhia que sabota silenciosamente sua disciplina. Porque, no final, ser forte também é saber se proteger. Você não precisa cortar todos ao seu redor. Mas precisa definir claramente até onde o outro entra na sua consciência. Nem todo abraço é acolhimento. Às vezes, é uma âncora disfarçada. Nem todo conselho é sabedoria. Às vezes, é medo travestido de cuidado. Nem toda gentileza é força. Às vezes, é desistência em voz doce. Lembre-se, a planta que cresce firme entre espinhos não se confunde com eles. Ela sabe quem é. E por isso, mesmo cercada de decadência, ela permanece íntegra, viva e plena. Sua mente também pode ser assim. Mas para isso, você precisa blindá-la com discernimento. E agora, um aviso: o próximo passo vai ainda mais fundo. Vamos falar sobre como dominar suas emoções e silenciar os impulsos que sabotam sua clareza. A lição 3 vai exigir mais de você, mas também vai libertar mais da sua potência interior. Então respire fundo e prepare-se. A jornada continua. E ela só vai ficando mais intensa daqui para frente. Não reaja como eles. Domine suas emoções e silencie o impulso. Vivemos em uma era em que tudo ao nosso redor parece exigir uma resposta imediata. Somos provocados, pressionados, instigados a reagir com rapidez, como se o silêncio fosse fraqueza, e a contenção, uma anomalia. Mas o verdadeiro poder não está em reagir. Está em escolher. Em decidir conscientemente como agir, mesmo diante da adversidade. Essa é a essência da terceira lição: não se torne uma marionete emocional. Quando você aprende a dominar suas emoções, não está negando sua humanidade. Está aprimorando sua liberdade. A maioria vive como folhas ao vento, sendo arrastada por qualquer brisa emocional. Um olhar atravessado, uma crítica disfarçada, uma rejeição sutil, e pronto, o caos interno se instala. Mas o estoico não funciona assim. Ele sente, sim. Mas não se curva. Ele observa a tempestade sem permitir que ela o habite. Reagir como todos é fácil. Exige zero reflexão. Mas pausar, respirar, refletir, e então agir com clareza, isso é raro. E é justamente por ser raro que é valioso. Você precisa entender: o mundo está cheio de estímulos que querem roubar seu eixo. Redes sociais, manchetes inflamadas, conflitos banais e crises artificiais, tudo isso foi desenhado para te tirar do centro. Para fazer com que você responda sem pensar, para que entre em guerras que não são suas, para que se envolva emocionalmente com tudo. Mas o homem firme sabe o preço disso. E decide guardar sua energia. Decide que nem toda provocação merece resposta. Que nem toda ofensa merece retribuição. Que nem toda dor precisa ser compartilhada. Essa escolha não é passividade, é sabedoria. É domínio interno. É grandeza. Epicteto ensinava que não são os eventos que nos afetam, mas a forma como os interpretamos. E isso inclui os pequenos eventos do cotidiano: um atraso, uma crítica, uma rejeição, um erro. Tudo pode ser combustível para o caos, ou um convite ao crescimento. Tudo depende do espaço entre o estímulo e a resposta. E nesse espaço mora sua liberdade. Imagine uma floresta seca, onde qualquer faísca se transforma em incêndio. É assim que a maioria vive. Sempre à beira de um colapso emocional. Sempre reagindo. Sempre explodindo.
e depois culpando o mundo por suas cinzas. O estoico, por outro lado, é como uma montanha silenciosa. Ele observa, absorve, compreende. Mas não se abala. A arte de não reagir é uma das formas mais puras de força. É saber que você está sendo testado, e não cair na armadilha. É saber que o outro quer provocar, e não ceder ao jogo. É entender que a provocação só tem poder sobre quem se permite perturbar. Você pode ouvir, ver, sentir, e ainda assim manter sua integridade. Pense em quantas discussões inúteis você já entrou. Quantas vezes gastou energia tentando provar algo a alguém que nem queria ouvir. Quantas vezes reagiu no impulso e depois se arrependeu. Tudo isso poderia ter sido evitado com uma simples pausa. Com uma respiração. Com um não agora. O domínio emocional é treinável. Mas ele exige prática, exige vigilância, exige consciência. Não é algo que acontece por acaso. É uma escolha diária. Uma postura constante. E ela começa por entender que você não é suas emoções. Você as sente, mas não é guiado por elas. Você pode estar com raiva, e ainda assim agir com calma. Pode estar decepcionado, e ainda assim escolher o silêncio. Pode estar triste, e ainda assim seguir em frente. Essa força silenciosa é o que o mundo precisa. Pessoas que não gritam, mas que constroem. Que não atacam, mas que sustentam. Que não se justificam, mas que vivem com retidão. Em tempos de ruído, o silêncio é poder. Em tempos de reação, a pausa é soberania. Em tempos de fraqueza emocional, a contenção é virtude. Mas não se engane. Ser assim não é fácil. Você será provocado. Será mal interpretado. Será testado muitas vezes. Mas, se mantiver sua postura, descobrirá que as tempestades perdem força diante de uma mente firme. Que os conflitos se dissolvem diante de uma presença serena. Que o caos se desarma diante de alguém que não se abala. Essa é a terceira chave da força estoica: não reaja como eles. Domine suas emoções. Escolha sua resposta. E transforme seu silêncio em um gesto de poder. Porque, em um mundo em que todos gritam, quem sabe calar com sabedoria reina sem precisar de coroas. Se você chegou até aqui e sentiu que essa mensagem te tocou de alguma forma, deixe o seu like e se inscreva no canal agora. Aqui, diariamente, mergulhamos em reflexões profundas para transformar sua mente, fortalecer seu espírito e afiar sua visão. Escreva nos comentários: minha força é silenciosa e firme. Afirme isso para você e para o mundo. Juntos, seguimos na jornada estoica, firmes, inabaláveis e livres.